Só. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, maravilha, estamos aqui com vocês mais uma vez, para estarmos aqui passando mais uma lição maravilhosa, né? Nós estamos aqui na lição de número 11, nos nossos estudos, aqui nas nossas lições da escola dominical. Estamos falando a respeito da razão da nossa fé, a qual nós temos passado por vários temas aqui. E esse tema agora, dessa lição de hoje, nós estudaremos a respeito da segunda vinda de Cristo. Então, vai ser rápido, né, uma prévia rápido aqui, para nós fazer um comentário. Já postei algumas lá, vocês acompanhem a gente lá, postei umas lições que nós fizemos do ano passado, mas nós falamos justamente do Apocalipse, falamos justamente desse assunto, né, da segunda vinda de Cristo, falamos do arrebatamento, falamos a respeito da segunda vinda em glória, né? Então nós falamos desse assunto nas lições passadas de 2016. Mas vamos lá, vamos aqui falar a respeito desse assunto. Mas antes, só um minutinho, só para mim estar aqui fazendo os agradecimentos aqui a todos que têm nos acompanhado, né? Você, nossos amigos, nossos parceiros aí que têm estado conosco, têm deixado o seu comentário, o seu like, muito obrigado. Os nossos alunos da escola dominical, os professores maravilhosos aí a qual nós acompanhamos, né, aí no YouTube, vários deles que têm postado as suas lições. Então, nós vamos falar agora, entrando aqui na lição, a respeito da segunda vinda de Cristo, lição de número 11. O texto a ser lido, o texto a ser explorado ou aproveitado aqui é Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso de número 13 ao 18, e também Lucas 21, do 25 ao 27. Então, nós vamos falar a respeito disso, mas o texto áureo, só para não ficar vazio, né? Vamos aqui dar uma prévia aqui no texto áureo. Ele vai dizer assim: porque, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus capítulo 24, verso de número 27. Então, Mateus, o livro de Mateus, esse capítulo em si, o 24, é o capítulo que ele mais aborda tanto a primeira vinda de Cristo, a grande tribulação e a segunda vinda. Então ele dá um apanhado, né? O próprio Jesus, ele é um texto profético, é o último sermão que Jesus ele fala ali com os seus discípulos, né? Ele prega ali aquele sermão para a multidão e depois, em particular, os seus discípulos chegam diante de Jesus e perguntam para ele o que aconteceria no fim. Então Jesus ele dá essa prévia aí para eles a respeito do final de todas as coisas, o que iria acontecer, né? Mas vamos lá. Então é importante nós entendermos aqui a respeito desse capítulo de Mateus aqui, do capítulo 24 e o capítulo 25. Sendo que o capítulo 25 ele vai falar a respeito da parábola, né? Da parábola ali das 10 virgens. Também é uma parábola maravilhosa que vai explicar a respeito, né, de pessoas que irão ser salvos e pessoas que irão ficar. E aquelas pessoas que são que têm o seu entendimento voltado à salvação e aqueles que também não têm o seu entendimento voltado na própria
ficar aqui na terra ou na sua própria permanência aqui nessa terra. Mas a verdade prática diz assim: a segunda vinda de Cristo será em duas fases. Então essa seria a parte principal aqui do nosso comentário. Saber que o arrebatamento, né, vai acontecer nessa segunda vinda de Cristo, será em duas fases, né, que diz aqui a verdade prática. Porém, essas duas fases, ela vai se dar o arrebatamento da igreja, tá? O arrebatamento da igreja, e na sua segunda leva será a vinda de Jesus em glória. Aquela vinda que será a todos, aí todos conseguirão observar ou enxergar Jesus vindo em glória. Então olha só, o arrebatamento dos santos vai acontecer, né? Nós temos isso lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso de número 14, que nós também vamos abordar aqui, né, na lição. E outra coisa interessante, né? Outra coisa, olha só, a primeira vinda de Cristo, né? A primeira vinda de Cristo nessa segunda vinda, que vai acontecer assim: Jesus vem novamente para arrebatar a sua igreja, né? E depois vem novamente em glória, onde todos os olhos o verão. Jesus veio, só que ele veio como carne e habitou entre nós, né? Então Jesus, ele veio a primeira vez como homem, como o filho de um carpinteiro, filho de Maria. Ele assumiu uma identidade humana, um corpo físico, e habitou no meio do seu povo, né? Como diz lá em Isaías também, que fala que ele seria o servo sofredor, aquele que viria para sofrer, né? Que levaria sobre si as nossas iniquidades, as nossas dores. Então Jesus, ele padeceu tudo isso. Agora, ele morreu e ressuscitou, foi assunto ao céu. Como diz lá no finalzinho de Mateus, no finalzinho de Lucas, fala que ele subiu ao céu. No comecinho de Atos dos Apóstolos, quando ele sobe, ele fala para os seus discípulos: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Então acontece esse fato. Só que Jesus, antes dele subir, ele falou: olha, eu não vou deixar vocês, eu voltarei. Né? Não muito depois desses dias acontecerá, o Espírito Santo virá e permanecerá convosco até o arrebatamento. Então, o arrebatamento da igreja vai acontecer. E nessa fase dessa vinda de Cristo, que nem eu já disse, vai acontecer em dois períodos. Então nós estamos esperando o primeiro período da igreja. E esse primeiro período do arrebatamento, ele vai acontecer, vamos se dizer, né, somente os salvos, somente a igreja, porque Jesus virá para a igreja. Então essa primeira vinda de Cristo será para a igreja. A igreja, os salvos virão, né, a ser arrebatados juntamente com aqueles que já dormem, como também diz em Tessalonicenses, porque aqueles que morreram com Cristo ressuscitarão primeiro, né? Então Jesus virá para a igreja. Primeiramente Jesus virá para a igreja. Já na sua segunda vinda, Jesus virá com a igreja. Então a primeira, Jesus virá para a igreja; segunda, Jesus virá com a igreja. A primeira vinda é invisível aos olhos de todos. Somente a igreja virá, porque Jesus virá para a igreja. Na segunda, ele virá, todos os olhos o verão. Então é uma segunda vinda visível a todos. Então nós temos que entender isso. Agora, continuando aqui. Então, em Tessalonicenses, vai dizer assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu
com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com Ele. Então olha só que coisa interessante. Jesus virá arrebatar a sua igreja. Jesus virá para levar a sua igreja. E aqueles que morreram, né, desde lá do Gênesis, aquele que morreu com Cristo, aqueles que morreram em Deus, salvos, e aqueles que morreram com Cristo, né, a partir do Novo Testamento. Mas aqueles que lá no Antigo Testamento morreram em Deus, morreram crendo, fazendo a vontade de Deus, esses serão ressuscitados. E aqueles que ficarem, olha só que coisa interessante, o apóstolo Paulo, ele usa essa falácia dele, ele usa no presente, como que se Jesus estivesse para voltar naquele momento, mas isso não aconteceu. Isso dá a certeza de que Paulo esperava, dá a certeza de que Paulo ele tinha que Jesus voltasse naquele momento. Então Paulo ele tinha certeza da volta de Jesus, ele esperava Jesus naquele momento. Então é o que deve acontecer com nós, é o que tem que acontecer com nós, igrejas. Temos que esperar Jesus hoje. Vê-se aí que um certo homem desses aí da televisão, conhecidíssimo de vocês, nosso, né, conhecido da nossa pessoa também, ele diz, alguém o perguntou, você espera Jesus hoje? E pasme você, ele diz, olha, eu espero Jesus hoje, porém eu oro nas minhas orações e falo, Senhor, não vem agora porque aqui está muito bom. Agora eu falo, o apóstolo Paulo falando lá em Coríntios, ele disse, olha, a minha vontade, o meu desejo é estar com Cristo. O meu desejo do meu coração, a minha alma anseia estar com Cristo, mas o amor que eu tenho por vós, pela igreja que ele tinha formado, aquelas almas que ele tinha ganhado e estava cuidando, ele preferia ainda estar com ele, mas o estar com eles, né, era aquele estar porque ele amava aquelas pessoas e queria direcionar eles ao céu, à salvação. Mas o coração, o espírito, a alma, Paulo estava em Cristo. Paulo queria Cristo, o apóstolo Paulo queria subir, mas o amor que ele tinha pelas almas ainda o segurava. Então é isso que deve acontecer, que tem que acontecer conosco. Temos que desejar o céu. Temos que desejar a salvação. Continuando aqui, agora, a só introdução e eu vou dar o encerramento aqui, falando a respeito de Mateus em rápidas palavras. A nossa introdução vai dizer assim, a Bíblia mostra a segunda vinda de Cristo em duas fases, ao que nós já falamos. A primeira é o arrebatamento da igreja e a segunda é a sua vinda em glória. Entre esses dois eventos haverá na terra a grande tribulação e o julgamento divino sobre todos os moradores do mundo. E no céu o tribunal de Cristo, seguido das bodas do Cordeiro. O nosso enfoque aqui é a fundamentação bíblica desses eventos, mas o tema escatológico não se esgotam com o que tratamos e a sua continuação se dará na próxima lição. Então na próxima lição nós continuaremos falando a respeito disso. Mas tudo bem, vamos aqui falar aqui em Mateus rapidamente. Mateus é o sermão a qual eu já disse que Jesus, ele foi o último sermão que Jesus pregou, né? Um sermão profético que era para acontecer no futuro. E é o futuro que nós estamos vivendo hoje, gente. Eu acredito que tudo isso que você está vendo, você aí que está me assistindo agora, você está vendo que muitas coisas estão acontecendo. Tem muitas coisas acontecendo ao nosso redor, no mundo. O mundo jaz no maligno. Muitas coisas, a própria natureza está se levantando contra a criatura de Deus.
contra o povo, porque o povo se corrompeu, o ser humano se corrompeu. Então nós estamos vendo furacões, terremotos, fome, muitas pessoas, um matando o outro, o pai matando o filho, guerra, a própria Coreia do Norte se levantando contra os demais países para guerrear contra eles, essa bomba de hidrogênio aí, a qual foi feito um teste essas semanas atrás. Então nós estamos vendo coisas acontecendo e a Bíblia se cumprindo. Agora voltando aqui, Jesus falando a respeito do sermão, no verso de número 3, vai dizer assim, capítulo 24 de Mateus, no verso de número 3, vai dizer assim: e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerras. Agora, vocês conhecem bem esse texto. Você conhece muito bem o texto. Então, antes do arrebatamento, gente, antes do arrebatamento, aconteceria, Jesus já previu, já falou, que aconteceria muitas coisas. Era guerra, rumores de guerra, filho contra pai, nação contra nação, reino contra reino, a ciência se multiplicaria, muitas doenças que viriam, então muitas coisas, pessoas se dizendo Cristo, coisas sobrenaturais vindas do céu. Então muitas coisas estão se cumprindo. Então esse é o passo a passo dos acontecimentos que viriam a preceder antes aí do arrebatamento da igreja. Aí depois desses acontecimentos viria agora o arrebatamento. E o arrebatamento é o primeiro evento que dá o começo dos 7 anos que profetizou o profeta Daniel. Então Daniel fala que teria 7 anos aí após o arrebatamento. E nesses 7 anos viria 3 anos e meio de falsa paz. Quando a igreja for arrebatada, logicamente que o diabo não vai já de cara, já começar a mostrar as suas garras. Não, ele vai fazer com que as pessoas acreditem nele. Acredite que tudo aquilo que os crentes, que a igreja pregou era mentira. Mas porém esses 3 anos e meio, de acontecimentos de paz, de falsa paz, após terminar, vem agora mais 3 anos e meio, aonde começa agora a grande tribulação. Então a grande tribulação ela vai começar no segundo período desses 3 anos e meio. Primeiros 3 anos e meio de falsa paz, segundos 3 anos e meio agora de grande tribulação. E dentro desses 3 anos e meio vem a ação agora demoníaca de todas as formas. A Bíblia nos fala isso, né? O próprio falso profeta, a besta, todas essa corja, essa tríade aí do inferno irá agora atingir aqueles que ficaram. E olha só, virá também uma grande guerra, que é chamada a Guerra do Armagedon, aonde o Israel, né, que é a nação escolhida, a nação eleita, aqueles que o próprio Deus tem um plano sobre a vida deles durante a tribulação, porque Deus não abandonou Israel e não abandonará, ele virá, as nações virão contra Israel para guerrear contra ela. E lá no monte, né, no monte aonde Jesus vai descer, ou no vale ali de Jezreel, né, acontecerá aquela grande batalha sobre as nações. Segundo alguns teólogos falam que virá todas as nações ali que se ajuntará com o falso profeta, com a besta, com o próprio diabo, né, e virá contra Israel, né? Então você vai ver que vai acontecer essa batalha. Israel vai estar encurralado. Então no momento que Israel estiver encurralado, é o momento que Jesus vem com a sua igreja visível a todos, para agora intervir agora nessa grande batalha, porque senão as nações destruiriam Israel. Então Deus agora, o Jesus vem agora intervir nessa batalha e vence as nações e abre uma grande fenda.
né, no monte aonde Israel passa e Deus e o próprio Jesus vence ali a batalha. Então esse é os acontecimentos, né, da segunda vinda de Cristo em glória. Claro que depois disso vai acontecer outras coisas, né, até chegar às moradas celestiais. Mas isso daqui é para uma outra lição, né, para uma outra lição a qual nós iremos estudar o mundo vindouro, que é a lição da semana que vem. Mas para concluir, então esse é um pequeno spoiler, né, uma pequena comentário aqui da lição, mas nós vamos aqui dar uma conclusão para encerrar essa videoaula. Essas amostras proféticas servem como garantia de que tudo o que está escrito para o fim dos tempos irá de igual modo se cumprir. Jeremias capítulo 1, verso 12. A nossa esperança não se baseia numa utopia, mas em fatos revelados da palavra de Deus. Então a nossa fé, ou a nossa esperança, não é uma utopia, não é algo que é um mundo que a gente imagina, não é uma imaginação ou um mundo fantástico de Bob ou alguma coisa nesse gênero, né? Não é algo que a gente imagina ou que a gente pensa, não, é real. Jesus está voltando, os acontecimentos estão acontecendo, nós estamos pasmados, todos nós estamos pasmados. Nós estamos vendo o próprio Estados Unidos se rendendo aos pés de Cristo. Estive vendo um vídeo aí dos americanos ali na praia, na praia, me fugiu agora o nome, mas é na praia lá nos Estados Unidos, eles ali orando diante do céu, pedindo para que Deus tenha misericórdia daquela nação, daquele povo. Nós vemos também outro país aí também que o furacão está atingindo eles também, eles pedindo, orando de joelho, de rosto no pó, clamando a misericórdia de Deus. Será que nós brasileiros vamos esperar que isso venha acontecer conosco? Vamos esperar que aconteça isso para nós nos jogarmos de joelho, nos jogarmos com o rosto no pó diante de Deus? Gente, não vamos esperar isso acontecer. Vamos começar a clamar pelas nações. Vamos começar a clamar pelas pessoas. Amém? Então eu quero convidar você para nós fazer esse clamor aí às nações, antes que seja tarde para nós, antes que não haja solução para nós, porque isso é causa de esquecimento de Deus. Muitas nações têm esquecido, muitas pessoas têm abandonado o Senhor, e muitas pessoas têm sofrido, e muitas nações têm sofrido. Muitos, na época de Israel, quando Israel se apostataram de Deus, veio muitos acontecimentos. Mas se hoje ouvires a minha voz, não endureçai o vosso coração, porque quando você deixa o seu coração voltado para Deus, Ele vem ao socorro. Amém? Então, muito obrigado por você estar conosco, continue conosco e assistam aí, vejam, faz aí uma oração, orem, pede para Deus nos abençoar e nos ajudar. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém. Fiquem na paz, deixa o seu like lá.